onde vai o PSDB? Qual é o futuro da candidatura do João Dória? Ainda dá tempo de furar a polarização entre o Lula e o Bolsonaro? Para responder essas perguntas, eu convidei o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio, que se candidata esse ano ao Senado pelo estado do Amazonas. O Arthur Virgílio diz que ainda tem espaço, na visão dele, para uma candidatura ganhar corpo, talvez numa adesão ao Ciro, que é, ele diz, uma candidatura que dificilmente vai desistir, mas que, fundamentalmente, ele defende que no PSDB seja respeitado o resultado das prévias, ou seja mantida a candidatura do Dória. O Arthur Virgílio não revela qual seria o voto dele no segundo turno e que não tivesse alguém da terceira via. Afinal de contas, ele é candidato ao Senado e talvez não interesse revelar agora esse voto. Vamos assistir? Arthur, obrigado pelo seu tempo, por ter topado conversar com a gente. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre como você vê a situação do PSDB hoje. Ainda tem caminho para salvar essa candidatura do João Dória? O PSDB tem um desafio pela frente, porque escolheram um método que os outros partidos não têm muito o que perder, porque não fizeram prévias. O PSDB fez prévias, e das prévias saiu ungido o João Dória. Muito bem. As prévias, assim, na eleição de 2018, não houve nenhuma perturbação ao Geraldo Alckmin. O Dória foi contestado o tempo inteiro. Não vou discutir o quanto que ele tem de possível erro, o quanto que outras pessoas podem ter errado também, mas o fato é que é complicado você ter ter gente trabalhando para que você não cresça e depois você não cresce e fica um pouco estranho, né? Não deram ambiente para ele crescer, o partido não se unia de jeito algum. Nessa própria ida e vinda do Eduardo Leite, ela voltou, certamente por gostar do partido, por ser um tucano verdadeiro, mas voltou também porque estava talvez pressentindo alguma coisa, como o que acabou sucedendo. As prévias, eu tenho conversado muito com o Bruno, gosto muito dele, nos damos muito bem, conversado muito com ele, eu tenho dito, Bruno, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, porque as prévias custaram 12 milhões de reais. Então, um brasileiro qualquer pode fazer uma ação popular pedindo que, já que as prévias não valeram, pedindo que o PSDB ressaça esses 12 milhões ao Tesouro Nacional. Isso é uma coisa possível de ser verdade, né? Eu creio que a gente deve ter muito cuidado com as coisas. O partido não vive seu melhor momento, não vive. Não vive. Eu acho que a gente tem que, assim, vou parafrasear o presidente Bolsonaro, ele diz menos Brasília e mais Brasil. Então, eu diria assim, o partido está precisando de mais Montoro, de mais Tancredo, de mais Ulisses e menos Aécio. O que é que nós vimos? A Tebet com a pessoa que eu gosto dela, eu gostava muito do pai dela, com meu colega, a Tebet com 1% dos votos. Teve tempo para crescer, mas vamos ver se o fato de ser mulher pesa a favor, a ponto de ela crescer e superar de início os índices do Ciro, né? Primeiro, acho que é superar os índices do Dória, né? Que não passa recibo. Hoje ele me ligou de Goiás, estava lá ele, no Passaí, que é um fiel escudeiro dele, e estava o Marconi Perillo. Estava fazendo a pré-campanha dele lá eu falei com os três no telefone, né? E ele está lá. Mas claro que foi um golpe assim bastante rude, né? Porque o Geraldo teve uma candidatura
visivelmente fracassada. Era bem a coisa mais velha, o velho mesmo, né? Porque ele queria tempos de televisão. Eu já não vejo que tempo de televisão seja tão relevante assim. Não ter nenhum tempo é complicado. Ao você ter um tempo justo para você colocar suas coisas, inclusive sem aborrecer, sem ter que inventar musiquinha para distrair o eleitor, é melhor. É melhor. Então, ele continua sendo um meio extraordinário de captação de votos, a televisão, junto no somatório com as rádios, né? E o Geraldo conseguiu aliança com todos os partidos grandes, conseguiu um tempo de televisão que eu acho que nem o Fernando Henrique, na reeleição, conseguiu. E a política que ele apresentava concedeu a ele 4% dos votos. Mas ele teve esses 4% dos votos por duas razões. Uma, porque o partido não o apoiou. E a segunda, porque ele não conseguiu, usando aquele tempo todo de TV, não conseguiu sensibilizar as pessoas que o ouviam e que o ouviam, né? Olhavam. E com Dória foi uma coisa mais dura, enfim. Aí é um histórico assim de coisas que eu tenho a impressão, minha opinião para o Bruno é que ele tem que tratar com muito cuidado isso. Me dispus a procurar juntar ele e o Dória, seja qual for a circunstância, porque foi um trabalho talvez um tanto apressado, porque o Dória dizia que se mais adiante ele se convencesse que ele não tinha chance, ele estaria aberto para negociar com os partidos da chamada terceira via. E aconteceu que ele não teve tempo assim para trabalhar em paz, uma perturbação permanente. Ele faz um ótimo governo em São Paulo, fez um ótimo governo em São Paulo, e eu estranhei muito o vice dele, porque eu vi a forma como ele tratava o Dória, né? E agora ele fala, eu sou um, ele é outro. São essas coisas da política que não é o que o Tancredo fazia, o que o Ulisses fazia, o que o Nelson Carneiro Não há fazia. referência ao João Dória na vida do Rodrigo Garcia hoje, né? Como se ele não tivesse sido Não vice há, do João, né? exatamente. E quando a expectativa do João Dória era que o Rodrigo Garcia virasse um grande cabo eleitoral dele, né? E isso, a meu ver, arranha a credibilidade do Rodrigo, porque o governador, não sei se ganha, se não ganha, mas tem muitas pessoas que... Eu sou uma pessoa que anoto muito esses dados, porque eu prezo muito a lealdade, eu prezo muito a coerência e prezo muito a lealdade. O Bruno e o João toparam essa intermediação, essa mediação que você se propôs a fazer? Sim. Eu fazer que ambos querem isso, né? E eu digo, tem que ter uma fórmula. No final, espero que saia candidato mesmo, quem tiver mais possibilidades. Mas o cálculo que fizeram foi um cálculo assim, muito simples, eu diria quase que simplório. Ou seja, quem tem mais rejeição dos candidatos da terceira via fica barrado no baile. Quem tem mais aceitação, isso não é levado em conta, porque não é uma aceitação proeminente, não é uma aceitação assim, estupenda, enfim. Então, eu acredito que a rejeição do Dória vem daquele salto da prefeitura, interrompendo o mandato que mal começava, com um salto para ser candidato a governador, e ganhou. A diferença muito estreita, ganhou do candidato do PSD, mas ganhou, enfim. Então, ele estava numa trajetória assim, incrivelmente vitoriosa, né? E, de repente, se dá de frente com uma outra realidade. A realidade de uma polarização que está muito forte, muito sólida, entre Lula e Bolsonaro. Tem uma candidatura de uma pessoa talentosa, pessoalmente eu gosto dele, me refiro ao Ciro. Eu não sei se eu serviria, se eu fosse jovem, ele também, para nós sermos roommates um do outro. Não sei se
daria certo essa convivência. Enfim, você não ia ter uns arranca-rabo lá. Mas eu gosto dele, tenho respeito por ele, e ele me parece um candidato inarredável. Inarredável. Não sei se ele acredita num fato verdadeiro, que é o Brasil ser um país cumulativo, ao contrário dos Estados Unidos. Quem perde uma majoritária sai da fila. Você falou de sólida polarização. Ainda tem espaço, na sua opinião, para se sair dessa polarização? Tem espaço para essa terceira via? Quando eu pesquiso aqui, na minha terra, por exemplo, há um espaço, sim. O Bolsonaro forte na capital e o Lula forte na capital. Um pouco de vantagem para o Lula, uma vantagem quase que de empate técnico. No interior, o Lula tem uma vantagem extraordinária. Quando se diz assim, pode mudar de voto, o número substantivo de pessoas diz que é possível. Eu imagino que elas estejam pensando, primeiro, num deslize de um candidato desse. Ou estão realmente não tão seguras de que fizeram a melhor escolha, esperando, quem sabe, que apareça alguém que os surpreenda para melhor. Eu falava do Ciro. O Ciro deve acreditar piamente nisso, que o Brasil é um país que, ao invés de tirar da fila, o Brasil deixa você acumular. Então, você perde uma, perde duas, perde três. Na terceira, o Lula ganhou. Na terceira, o Mitterrand ganhou. A França é também cumulativa, ela acumula. Não sei se é isso que ele pensa, mas eu vejo a candidatura dele como inarredável. Isso é um empecilho para se ter uma terceira via assim mais forte, porque se somasse o que o Dória já alcançava, mais o que poderia vir dos outros partidos que participassem dessa chamada terceira via, seria algo respeitável. Mais o Ciro, né? Seria algo respeitável. Mais o Ciro, pois é, seria uma coisa mais respeitável. Você estaria dizendo às pessoas que não dá para fazer voto útil, me colocando fora, porque eu estou aqui, e apoiado em 14% das pessoas. Aí não se faz voto útil assim, né? Nós temos que ver o que é que nós somos capazes de construir enquanto terceira via. A ideia é saudável, a ideia é boa, agora a coisa está um pouco forçada. Por exemplo, eu sinto um clima assim, vamos ser francos, o Aécio não quer candidato a presidente nenhum, porque ele quer ser o líder do baixo clero. Digamos que seja um Severino Cavalcante que usa roupa de marca, usa roupas elegantes, enfim, mas faz o papel do Severino, né? Porque a tradição do nosso partido, e essa é outra pergunta que eu faço para o partido, e tenho conversado sobre isso com o Bruno, o partido nunca deixou de lançar um nome cabeça de chapa, nunca deixou. Você acha que vale a pena mesmo, vale a pena manter a candidatura, mesmo que seja para repetir um outro patamar tão baixo quanto foi o do Alckmin 18? Então, eu acho assim que se dentro da chamada terceira via aparecer a perspectiva de alguém vencer ou de alguém chegar perto de uma ida para o segundo turno, eu acho que não é um dogma, né? Não é um dogma. É um costume do PSDB lançar candidato próprio, enfim. Com o Alckmin, por exemplo, a gente podia ter dito que não valia a pena ter lançado a candidatura do Alckmin, né? Porque eu, na época, tive alguns problemas com ele, e eu dizia claramente, você não vai ganhar, você não vai para o segundo turno, e você não vai atingir 2 dígitos. E parecia que era torcida contra, e não era a realidade tal como eu a enxergava naquele momento. Mas não é uma realidade parecida, Arthur, com o que a gente vê hoje do João? Quando você conversava com o João no início do ano passado, ele falava, não, vou chegar no fim do ano, já vou chegar com acima de 5. E aí depois ele falou, não, em janeiro já vou estar acima de 5. Não, quando chegar março eu vou estar acima de 5.
E todas as promessas dele de crescimento não estão se concretizando. Ele não consegue passar da margem de erro na maioria das pesquisas, né? Eu atribuo isso talvez a deficiências dele nessa coisa do contato popular, do contato mais informal, mas com certeza ao clima de oposição a ele que se instalou no partido, né? Oposição e isso para um candidato é muito ruim. Você vai para um estado do Nordeste, onde você já tem o problema de ter como adversário o Lula, e você vai para o Nordeste, e você... Como é que você vai convencer alguém se você está sendo contestado, se o Eduardo chegou a pensar em sair do partido, chegou a pensar em ir para o PSD, e não saiu. Eu achei que ele fez bem, muito bem, mas tudo indica que ele espera alguma coisa. Ele renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, que eu acho que ele ganharia lá com uma certa tranquilidade. Isso não é pouco. O governador do Rio Grande do Sul, amadurecendo e se preparando de verdade, ele pode ser um candidato a presidente com bom potencial. Arthur, o seu colega de partido e contemporâneo, né, da mesma geração, o ex-senador Aloysio Nunes, declarou apoio já no primeiro turno ao Lula. Você estava no jantar de público que houve no final do ano daquele passado grupo de advogados, entre o Lula e o Alckmin, né, do grupo Prerrogativas, e eu queria saber se você pensa em fazer o mesmo, você pensa em fazer esse gesto? Não. Eu penso em ficar com o candidato que meu partido apoia até o final. Se for para o segundo turno, ótimo, que bom para todos. Se não for para o segundo turno, eu vou fazer a minha escolha, não tem por que anunciá-la agora, mas vamos ver o que acontece. Eu tenho muito respeito pelo Aloysio e pelas posições dele. Isso é muito típico do Aloysio, sabe? Assumir as coisas com muita força. E o Aloysio é mais do que um companheiro. Ele é um irmão para mim. Você, em outro momento, acho que não lembro se ano passado, em algumas entrevistas, você chegou a falar que, com certeza, você não votaria no Bolsonaro. Isso mudou? Não, eu não tenho a menor intenção de votar, porque, eu lhe digo, Guilherme, eu vou jogar tudo que eu tenho no candidato da terceira via. Depois a gente vai ver. Aí, um pouco mais de tempo, né, para a gente ver. Eu tenho o meu direito de ser um pouco mineiro também, às vezes, né? É raro, mas eu tenho esse direito. Certo. Voltando a falar um pouquinho hoje houve o encontro do Elon Musk com o Bolsonaro, como você fez referência, e novamente a gente viu o interesse internacional sobre a Amazônia. O que você sugeriria como político da região, como ex-senador pelo estado do Amazonas, ex-prefeito de Manaus, para que fosse a plataforma, fosse a proposta central de uma candidatura presidencial para a região amazônica? Nós falávamos que, quer dizer, eu pregava isso, né? Eu entendo que isso desde o meu primeiro mandato, ainda no tempo do regime autoritário, eu chamava, eu debatia essa questão da Amazônia e soava para companheiros meus, até pessoas muito ilustradas, muito bem postas intelectualmente, soava como se fosse uma recaída provinciana, como se fosse... E eu dizia, não, talvez vocês sejam os provincianos, porque eu estou falando de algo que tem que ser olhado pelo Brasil como de importância nacional, porque é de importância internacional. Eu estive na França, morei na França 2 vezes, e a importância da Amazônia era tanta que eu tinha sido prefeito pela primeira vez, e depois tinha sido deputado, prefeito, e fui para a École. E eu comecei a ouvir nomes, meu dever era dar seminários e ouvir seminários. Debatiu comigo, eu tomando a iniciativa, e eu debatia com quem estava com a bola no pé, né? Então,
eu ficava impressionado porque eu ouvia cientistas da minha região, alguns do Museu Geld, em Belém, outros do INPA, em Manaus, no Amazonas. Eram pessoas extremamente conhecidas, notórias no mundo científico, no mundo acadêmico francês. E eu, prefeito da cidade, e uma pessoa que sempre teve sensibilidade para a questão ambiental, eu não conhecia essas pessoas. Comecei a lê-las e a conhecê-las a partir dessa temporada que eu passei na França, na École. Quer dizer, eu dizia, a importância nossa só vai crescer. Arthur, para a gente fechar, você se candidata nessa eleição? Sim, sim. Eu sou pré-candidato ao Senado, estou fazendo uma boa pré-campanha, as pesquisas todas são bastante sorridentes e vamos é uma eleição majoritária, uma eleição assim. A coisa boa é que em Manaus eu saio na frente, porque é até natural, fui 3 vezes prefeito daqui, é a minha cidade, né? Mas eu também não levo desvantagem. Eu chego a levar vantagem no conjunto dos municípios do interior. E eu só visitei até agora 3. Esse fim de semana eu vou fazer mais 4. E vou, até o final da pré-campanha, eu espero correr os 61 municípios, todos eles. Estou muito animado, entendo que temos o que discutir de substantivo. Dessa vez ninguém mais vai me chamar de provinciano, porque eu estarei falando de Amazônia muito, né? E os outros assuntos são sempre bem-vindos. Todos os assuntos que interessarem o Brasil vão continuar me interessando. Arthur, muito obrigado pelo teu tempo. Poxa, Guilherme, obrigado a você.